eu sou a Bruna Vasconcelos, sou professora de História da Rede Estadual do Paraná e essa é a quarta videoaula sobre o tema da minha dissertação de mestrado, que é História Ambiental e Ensino de História através da Teoria da Complexidade de Edgar Morin. Nessa aula nós iremos abordar a emergência da teoria da complexidade, qual que é o contexto em que ela surge e quais são as teorias que fundamentam essa teoria da complexidade. A princípio, a gente precisa pensar que ela tende a superar o pressuposto da paradigma tradicional da ciência. Ela vai tentar ver o mundo de uma outra forma. Mas por que surgiu essa forma de pensar diferente? Quando que foi necessário pensar de formas complexas? A princípio, a gente precisa retomar que a questão da ciência tradicional, ela foi muito importante. Aliás, foi através das pesquisas feitas pelo paradigma da ciência tradicional que foram descobertas coisas que a própria ciência tradicional não conseguia desvendar. É a própria ciência tradicional que impôs limites a ela mesma. Como, por exemplo, quando estavam estudando sobre a questão da luz e perceberam que ela era ao mesmo tempo duas coisas, ela era um corpúsculo e era onda ao mesmo tempo, o que não se enquadrava no pressuposto da simplificação da questão do ou isso ou aquilo. Então, os físicos envolvidos nessas pesquisas precisavam de uma outra forma de interpretar a realidade, tendo em vista que aquela forma compartimentada da simplificação, da redução, não respondia às novas problemáticas que emergiam. Nos anos 40, a cibernética, a teoria da informação e a teoria geral dos sistemas vão fornecer as bases de uma teoria da organização. Nos anos 70, os trabalhos do físico-químico Prigogine, do matemático von Neumann e do von Foster e do médico-filósofo Henri Atlan vão fornecer os elementos de uma teoria da auto-organização. Nos anos 70 e 80, a teoria do caos, além de conciliar determinismo e imprevisibilidade, fornecendo uma nova visão dos processos, fornecerá um arcabouço conceitual e ferramentas matemáticas originais e poderosas para tratar dos fenômenos da natureza e da sociedade, os quais até então não se compreendiam bem. Essas teorias vão construir os fundamentos do pensamento complexo. A teoria da complexidade, então, ela é baseada em três teorias anteriores: a cibernética, a teoria geral dos sistemas e a teoria da informação. E essas foram formuladas por descobertas que esbarravam na lógica da ciência tradicional, que precisavam de novas formas de compreender. Segundo a Vasconcelos, aquela autora que a gente trabalhou conceituando o que era paradigma, ela trabalha com a ideia de que precisamos superar os três pressupostos essenciais da ciência tradicional, de forma que o pressuposto da simplicidade precisa ser transposto para o pressuposto da complexidade. O segundo pressuposto, o da estabilidade, precisa ser superado para o da instabilidade, enquanto que o pressuposto da objetividade precisa ser superado pelo da subjetividade. De onde vem a ideia de superação do pressuposto da simplicidade para o da complexidade? Como eu disse, surge da concepção de que uma única coisa pode ser duas ao mesmo tempo, rompendo com a ideia de ou, né, ou isso ou aquilo, que é o caso das partículas subatômicas. Elas podem agir tanto como corpúsculo como onda, e essas descobertas foram feitas essencialmente por Einstein, Planck e Bohr. O pressuposto da instabilidade, que rompe com o pressuposto da estabilidade, tem como principal pesquisador o Boltzmann, que trouxe à tona o problema da desordem nas partículas de calor. Para gerar calor, as partículas se movimentam de forma desordenadas e não de uma forma previsível. Não tem como o cientista entender como que essas partículas irão se movimentar. E entendendo que a desordem gera a ordem, porque essas partículas, ao se movimentarem, vão se acalmando e igualando a temperatura de dentro para fora. Essa ideia de desordem, de instabilidade, de não previsibilidade, rompe então com a ideia, com o pressuposto da estabilidade trazido pela ciência moderna. Por isso que a gente precisa incorporar estas questões, a gente precisa trazer esses pressupostos para tentar analisar a realidade por outras lentes, por outras visões, por outro paradigma. Já o pressuposto da intersubjetividade, que rompe com o pressuposto da objetividade, veio a partir da ideia de que, conforme você coloca a luz sobre um átomo, ele movimenta-se de formas diferentes. Veja, o átomo ele responde ao observador e conforme o observador direciona a luz, ele se movimenta, ele se move de formas diferentes, trazendo a ideia de que o observador
ele interfere na pesquisa, ele interfere no átomo, e esse observador a gente precisa entender ele então como um sujeito humano que está dentro de uma concepção, que é um sujeito histórico com todas as suas dimensões. A gente traz à tona a questão da subjetividade dentro da pesquisa, e todos esses elementos, a complexidade, a instabilidade, a subjetividade, serão incorporados na teoria da complexidade, que é a síntese que Morin faz sobre essas novas descobertas. Eu trouxe aqui uma breve introdução, todo esse contexto que vem desde o século XX é de difícil mapeamento, tendo em vista que se refere às descobertas feitas tanto pela física como pela biologia, que vão quebrando com esses paradigmas, a ponto que no século XX, na segunda metade, nós temos autores como Boaventura Santos e o Morin tratando das questões paradigmáticas e questionando o paradigma da ciência tradicional. Esse não é um tema novo, é um tema que já vem sendo discutido desde o século XX. E só que a gente está tentando aplicar isso dentro dos estudos de história, o que pode ser, sim, o princípio de uma das pesquisas. Esse caráter sintetizador não quer dizer que é simplificado. Aliás, a produção do Morin é muito difícil de compreensão. São várias publicações que trazem diferentes assuntos, que dialogam com várias disciplinas, mostrando o caráter interdisciplinar e transdisciplinar dessa teoria, que agrega diversos conhecimentos, porque ele quer romper, apesar dele ver o quanto que é difícil fazer isso, com o pensamento fragmentado, com o pensamento codificado e disjuntivo. A teoria da complexidade, então, ela significa, acima de qualquer coisa, a ideia de tecer em conjunto os conhecimentos e da necessidade de se reformar o pensamento para conseguir fazer alguma modificação estrutural. Você precisa pensar a estrutura do conhecimento, como o conhecimento é formulado, para então a gente tentar reformular, refazer, ou o que ele chama de reforma do pensamento. O paradigma que denomino simplificação, redução, separação é insuficiente e mutilante. É preciso um paradigma da complexidade que, ao mesmo tempo, separe e associe, que conceba os níveis de emergência da realidade sem os reduzir às unidades elementares das leis gerais. Morin, 2007, página 138. Morin, ele denomina, então, o paradigma da ciência tradicional como sendo mutilante e insuficiente. Por isso, a necessidade de pensarmos uma outra forma de construir o nosso conhecimento, de pensarmos sobre o conhecimento e como que ele é estruturado. A teoria da complexidade é uma via para fazer essa problematização. Nós vamos estudar nas próximas videoaulas como essa teoria age, quais são os princípios que regem essa teoria e como aplicá-los também ao ensino de história e na questão do ser humano com a natureza.